E aí, Daniel, muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nobre Renan, nobres, queridos, queridas, querides, telespectadores. Telespectadores não, né? Internautas, né? Estão vendo a gente pela internet. Não estão vendo a gente agora pela TV mais, né? Acabou-se esse negócio de televisão. Agora é tudo pela internet. É o 5G chegando aí na nossa realidade. Bom dia, meu nobre Renan. Como é que vão as coisas aí no Bom dia, seu Mossoró, bom sua dia, tudo em cidade de paz Mossoró? aqui, Tudo em tudo em paz? paz aqui na cidade, no país de Mossoró, vai tudo País. bem, clima agradável, pessoas agradáveis, tudo encaminhado, tudo certo, bom demais. Só a glória. Que maravilha, meu irmão. É isso aí, pessoal. Mais um Música Marginal, agora no RN em Dia. Estamos aqui hoje para poder falar de dois discos especialíssimos do ano de 1976, né? Hoje, Guilherme Arantes. Este disco do Guilherme Arantes, ele tem um nome específico ou é o nome dele mesmo? Guilherme Arantes só, né? Só o nome dele mesmo, assim É o como disco de vários estreia outros. dele? Esse é o de Vários estreia, é o de de estreia. estreia dele de carreira solo, né? A gente já falou aqui do Moto Perpétuo, o grupo que ele participou. Ali foi 74, aquele disco? Isso, 75. isso, foi 2 anos antes. Pronto, então logo depois, na sequência, o primeiro disco, o disco de estreia aí do Guilherme Arantes, né? Que tem uma das músicas aí, já um dos clássicos dele, já logo impressos aí no primeiro disco, e também do mesmo ano, 10 anos de Renato e seus Blue Caps. Renato e seus Blue Caps aparecendo mais uma vez aí na lista dos 107 melhores discos. Renato, essa lista, você gosta mesmo, hein, rapaz, do Renato e seus Blue Caps, hein? Bota Bom, fé é mesmo. bom Já demais. é o terceiro ou quarto disco que já apareceu? Rapaz, Terceiro, esse é né? o quinto, hein? É o quinto já. Já é o quinto É dele o agora. Isso Rapaz. porque teve um programa que a gente fez dois, daí teve um programa que apareceu de 68, outro programa que apareceu que eu não estou lembrando agora, esse já é o quinto. É o quinto. Mas vamos dar uma respirada assim, Renato seus Blue Cap. Muito disco, né? Não que a gente vai dar uma respirada e mudar o script, é porque realmente nas próximas várias semanas não terá mais. É porque agora o E Renato e os Blue Caps estão só entre os 10 mais, é? Do primeiro ao décimo agora? não, não, não. Isso não, né? Esses cinco aí são alguns realmente já dos meus preferidos dele, mas tem mais alguma coisinha ainda, né? Sim. E assim, o lance do Renato do Caps é porque teve muitas fases, né? Como a gente já colocou várias vezes. Inclusive, né, embora esses discos eles tenham essa coincidência de serem discos bem comerciais do ponto de vista de formato canção, né? Os dois são discos bem redondos, né? Disco para tocar na rádio, de músicas para tocar na rádio mesmo, para tocar em novela, né? Então, assim, são discos bem formatados nesse sentido. E, embora seja do mesmo ano, tenha essa mesma a questão mais tradicional do formato canção, né? Embora cada qual no seu universo musical propõe expansões, né, do formato canção, eles são muito diferentes no sentido, né? Como o Daniel falou, é o disco de estreia, carreira solo do Guilherme Arantes, e já o álbum do Renato Blue Caps é o 14º álbum da banda. 14º álbum da banda. Então, assim, já era uma banda aí muito rodada de muito tempo. Inclusive, é um nome meio fake, né? Porque há 10 anos de Renato Blue Caps. Mentira. 76, se você pegar 10 anos, era 66. 66, eles já estavam gravando o quinto disco deles, né? Então, assim, já era uma banda que já gravava discos desde 62. Então, assim, a gente já tinha pelo menos aí 14, 15 anos de banda. Só que o nome Renato Blue Cap já era usado desde 58. 58 ou 60 e pouco, não me lembro agora. Então, assim, já eram. Na verdade, a banda já tinha. O nome já tinha quase 20 anos, né? E a banda já gravava há muito tempo. Mas fica aquela coisa, né, comercial, né, 10 anos e tal. 10 anos, talvez, do grande auge deles, né? Que foi o álbum de 66, né? Mas, assim, para saber que a banda já tinha muito mais de 10 anos de estrada. Então, assim, são momentos bem específicos da carreira, né? Porque Guilherme Arantes começou com esse disco 76, mas agora eu não me lembro se foi ano passado ou retrasado, ele lançou mais um álbum. Guilherme Arantes é um cara que ele nunca teve um hiato grande na carreira, né? Aliás, ele não teve hiato na carreira, ele teve uns pequenos hiatos de alguns anos na carreira discográfica, né? Mas é um artista que se manteve nos anos 70, nos anos 80, 90, década de 2000, década passada, sempre lançando álbuns novos, né? E sempre em turnê,
né? Então, um cara assim bem ativo, não só no show business no geral, né? No ramo da música, tocando e fazendo turnês, mas também produzindo música nova, né? E você vê que é um cara bem ativo nas redes sociais, que inclusive problematiza muito sobre a música de hoje e tal, né? De forma bem respeitosa, de acordo com a visão de mundo dele, né? Então, assim, são álbuns que têm suas semelhanças, né? Mas também tem essas diferenças, né? Por estar em pontos bem diferentes na carreira dos artistas, né? Desse artista. Então, para Guilherme Arantes é um ponto de partida, né, como o Daniel colocou, né, que já traz alguns dos grandes sucessos dele, já aponta muito para essa vertente do Guilherme Arantes de misturar algo bem pop, acessível, radiofônico, com muitas complexidades musicais, né? Então, assim, não são músicas fáceis, não são músicas simples, né? E o Guilherme Arantes ele tem uma peculiaridade que ele não é o artista apenas, entre aspas, né, o artista de frente que chega lá e canta. Ele não é só o cantor, ele também é o compositor, ele é o instrumentista, ele é o arranjador, né? Então é um caso bem único assim na música brasileira do cara que fez uma figura de sucesso, né? Um nome muito bem sucedido de um frontman mesmo, né? Um cara ali, um artista famoso, mas que ele também faz parte de todo o processo ali de composição, de produção, de arranjo, né, como instrumentista, né? Então, esse é um ponto de partida da carreira dele, de uma carreira discográfica gigante. E aqui o Renaissance Blue Caps, embora esse álbum seja de 76, eles tenham lançado até 20 anos depois, em 96, álbuns oficiais de estúdio. Depois desse disco, eles lançaram só 5 discos, né? Então, entre 62 e 60 e 74, Renaissance Blue Caps lançaram um álbum por ano. Então, durante 13 anos, eles lançaram um disco por ano. Era uma coisa da gravadora, e isso eles tocando com vários artistas, fazendo turnê e tal. E aí, 75 foi o primeiro ano que eles tiveram um respiro. E a gente percebe nesse disco de 76 uma certa maturidade, né? Tipo assim, foi a primeira vez que eles tiveram 2 anos ali entre um álbum e outro. Né? Então, esse 14º álbum deles é um disco assim, muito mais consistente e maduro do que os anteriores. Né? O que não significa necessariamente melhor ou pior, mas você sente ali uma coisa mais consistente, né? E as composições são muito boas, são muito maduras, e tem essa questão bem nostálgica, né? De olhar para o passado, né? De uma forma até triste, né? Melancólica, né? Tipo, aquele tempo que passou, não volta mais. E algo bem presente ao longo de todo esse disco, né? Então, só abrindo esse panorama, né? Renaissance Blue Caps lançaram 13 discos, né? De 62 a 74. Inclusive, a pentalogia ali do final dos anos 60, de 66 a 69, né? Que é do 4º ao 8º álbum deles, né? É algo bem interessante, bem emblemático dos anos 60. Eles entram nos anos 70 já um pouco menos inspirados em relação às composições, mas ali em meados dos anos 70, né, no álbum de 74, anterior a nesse, realmente aí tem-se um up muito grande na questão da qualidade das composições. Depois desse disco, eles lançaram 2 discos assim, bem mornos, bem provavelmente alguns dos discos menos interessantes de toda a carreira deles, né, que é o álbum de 74 e o de 79. Em 81, eles retornam com um disco bem interessante, né, com realmente algumas das músicas mais profundas assim, da carreira deles, mas o disco como um todo não vinga muito. Depois eles têm 2 álbuns também entre os menos interessantes da carreira deles, nos anos 80, né, em 83 e 87, e em 96 eles lançam um disco de regravações, que é um que, inclusive, a gente já comentou aqui. Né? Então, assim, depois eles sempre continuaram fazendo shows e tal, né, mas nunca mais lançaram nada original, né, desde 96. E até hoje mantém, mesmo após a morte do Renato Barros, né, em 2019, 2020, né, 2020, eles continuam até hoje, né, tendo como principal ali da banda, né, o único membro integrante desde os anos 60, que é o Cid Chaves. E só uma peculiaridade desse disco, né, de passar a palavra para o Daniel, quem ouve os discos do Renaissance Blue Cap de 74 para frente, aliás, desculpa, até o disco ali de 71, 72 para frente, vai sentir uma firmeza muito maior na questão da bateria, porque é quando entra um baterista assim com mais pegada, né? Então,
falando, não em julgamento de melhor, que os discos dos anos 60 até aí eram fracos, mas não, é quando entra o Gelson Moraes, que inclusive ficou no Renascença Blue Caps até sua morte, gravou o álbum de 96, depois o filho dele segue na banda como baterista e ele faleceu no início desse ano também, né? Então trocou de novo de baterista. Então o Gelson Moraes foi o baterista que entrou aí em 70 e poucos na banda, né? E ele tem já uma pegada muito mais presente, né? Uma bateria muito mais presente, coisa que não acontecia nos álbuns anteriores, né? Embora isso na qualidade geral, né, não tivesse não ficasse pior por conta disso, né? Mas é uma característica desses álbuns dos anos 70 e pouco para frente do Renascença Blue Caps, né? Uma bateria muito mais pulsante, muito mais presente, e faz uma diferença muito grande, né? E esse grande baterista, grande músico aí, que foi o Gelson Moraes, que ficou no Renascença Blue Caps, né? Até quando ele faleceu, né? Depois até conta outra questão específica sobre isso, e fico muito curioso aí, né? Então são os álbuns 65 e 64 da lista. O número 65, estamos indo do último para o primeiro, né? O número 65 da lista, o Guilherme Arantes, álbum de 76. E o 64, Renascença Blue Caps, 10 anos de Renascença Blue Caps, também de 76, né? Então, Daniel, né, você já deu um spoilerzinho aí, né? Como é que foi sua escuta? O que você tem para dizer aí como foi sua experiência ouvindo esses dois discos, né? Já conhecia, né? Não conhecia, conhecia algumas músicas. Não conhecia o do Renato e seus Blue Caps, né? Assim, o que acompanhei sempre da carreira deles foi situações de coletâneas de Jovem Guarda. Nunca tinha escutado, assim, né? Tive acesso e estímulo, né? De escutar um disco inteiro do Renato e seus Blue Caps, mas conhecia já o grupo, enfim, e questões ligadas à carreira da banda, né? Enquanto grupo de apoio, né? De diversos artistas. E te falo, dos outros discos que escutamos anteriormente, esse me surpreendeu muito, que como você falou, ele aparenta tá, tipo assim, menos pueril, né? Menos adolescente, né? Parece, como você falou, né? Tem uma maturidade não só, talvez menos na questão das letras, mas nas letras também, mas musicalmente, né? Assim, nas sequências harmônicas, nos timbres, nas variações dos arranjos, né? E como você bem falou, assim, não tinha me atentado especificamente, né? Porque você já como um conhecedor bastante assíduo, assim, já consegue fazer essa distinção com mais, né, assim, de uma forma mais imediata. Mas eu vi que realmente tinha alguma coisa mais firme na música. Eu se você me perguntasse, eu não saberia reconhecer que era a mudança do baterista. Mas você vê como que isso influencia, né, muitíssimo, assim, dentro de uma condição de um conjunto, né? A gente já pôde acompanhar muito bem diversos outros, né, conjuntos nos quais isso aconteceu, inclusive bandas que desistiram, né, tipo assim, de dar continuidade porque um dos membros faleceu, porque, tipo assim, né, ou faleceu, principalmente quando morre, né, porque, tipo assim, era impossível manter aquela mesma sonoridade da banda sem aquela pessoa. Então não é como muitos grupos hoje, né, esses grupos que são de dono, né, de um empresário. É uma banda do dono, são de músicos que se juntam para fazer uma banda, mas um camarada que contrata músicos, enfim, e que aí são altamente descartáveis, né? Descartáveis mesmo. Assim, facilmente liga para você, ei, não precisa vir para cá pro show hoje não, que já tem outro aqui no seu lugar, né? Aí você vê que a sonoridade tanto faz, é uma coisa muito genérica que qualquer um faz, né? Agora, num contexto onde a identidade, a subjetividade de um dos membros da banda ou de todos os membros da banda é o que compõe o coletivo, ali você vê que é insubstituível, né? O que aconteceu no caso recente aí com o Dave Grohl, né? Na dúvida se o Foo Fighters vai dar continuidade após a morte do baterista. Foi o que aconteceu, né, com o Led Zeppelin quando o John Bonham morreu, né, com o Queen, né, quando o Fred Mercury faleceu também, embora até há pouco tempo atrás, né, teve um rapaz aí, não sei se foi The Voice, o que foi esses programas, né, um lá da Inglaterra, que apareceu o ai, gente, estava com o nome dele aqui na mente agora. Não o Brian May, mas um artista que ganhou, né,
o programa, e que cantava muito as músicas do Queen, e o Brian May e o John Deacon, John Deacon, né, na verdade, decidiram fazer um retorno do Queen, uma turnê com o Queen, né, mas o baixista mesmo falou, velho, isso aí vocês estão querendo é dinheiro com isso aí, porque não tem... eu lembrei o nome do cantor, é Adam Lambert, né, que estava fazendo, mas enfim, como se fosse, enfim, um grande cover, né, do Queen, ficou, né, porque não era o Fred Mercury, né, mas vai ver que ali não era o caso de ser especificamente Fred Mercury, qualquer um dos outros componentes que você trocasse, já não seria o Queen, né, como foi possível ver aí quem assistiu o filme, né, sobre o Queen, né, num dado momento, quando o Fred Mercury quis fazer uma carreira solo, a carreira solo dele mesmo não foi para canto nenhum, porque ele falou, não, não tem como, né? Assim, só consigo realmente ter o destaque que tem porque eu tenho o apoio, né, e a construção junto com aquele coletivo, né? E é o que, assim, dentro do contexto desse disco do Renato e seus Blue Caps, agora você me explicando, falei, então talvez o diferencial também que percebi, né, em termos de sonoridade, tem a ver com essa entrada do baterista, que, enfim, como você falou, deu continuidade e dinastia, né, e ele continuou até a morte, e o filho dele deu continuidade aí no grupo, né. Embora, enfim, o grupo hoje, nas condições que lhes é possível, né? Dentro do mercado musical, enfim. Mas estão na atividade, né? E se for botar aí, Renan, deve ser uma das bandas mais antigas, hein? Atividade. Na verdade, eles têm até uma questão meio que pendente, que eles deixaram para lá, que eles estavam para entrar no Guinness Book, né? Porque realmente, como banda de rock ativa, que nunca parou, é mais antiga. Inclusive mais antiga que os Rolling Stones, né? Porque eles são de 62, oficialmente, né? Então, Os Rolling Stones. não, o Renato Blue Caps, o Rolling Stones foi Ah, no ano seguinte. tá. Então o Renato Blue Caps oficialmente é de 62 e Rolling Stone de 63. Isso, mas eu não me lembro se é talvez até uma data anterior, porque 62 foi o primeiro disco deles já. Né? O primeiro disco dos Sim. Rolling Stones é de 64. Então, ele estava até com isso, mas era uma papelada e tal, enfim. Né? Ele se apresenta como isso, a banda de rock em atividade mais antiga, mas oficialmente não foi feito nenhuma entrada, né? Mas de fato, né, é extremamente antiga, né? Sim. Pois é, então isso é muito pertinente, assim, dentro de uma construção sólida de sonoridade de banda, né? Porque hoje a gente vê, enfim, não só hoje, né? Revisitando aí e reconhecendo, né, as questões de bandas da década de 60, 70, você vê que sempre, né, o que acaba, enfim, destituindo uma banda são questões. Você não tem uma amizade realmente muito forte, um compromisso, um propósito muito forte, o que acaba, né, fazendo com que a banda entre num processo de esvaziamento, né, é questões financeiras, né, como aconteceram com diversas outras aí, que, enfim, poderiam ter mantido, né, boas relações aí entre os seus componentes, mas que acabaram por conta de divisões, né, gerais, quem ganha mais, quem ganha menos, e outras corruptelas mais, né, assim, os trabalhos decaíram, né, enfim. Mas para mostrar que 10 anos depois, ou talvez mais anos depois, né, do que o início da carreira do Renato e seus Blue Caps, pelo que a gente já escutou anteriormente, né, nos programas passados, os discos todos, teve só o 97, né, que era o disco posterior, mas todos os outros que a gente escutou eram anteriores a 76, né? Isso. E aí realmente foi perceptível esta mudança, esse desenvolvimento, e uma coisa que difícil você ver uma banda acontecer, né, neste contexto. Não sei qual foi a reverberação desse disco na época, porque realmente Renato e seus Blue Caps ficou muito ligado à questão, né, o nome do Renato e seus Blue Caps muito ligado à questão da Jovem Guarda, da música Iê, 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 talvez até essa nostalgia, né, esse clima nostálgico que tem no disco, daquele tempo bom que já, né, que não volta mais, né,
que tem, assim, enfim, aquela verve adolescente que teve na década de 60, a vibe da década de 70 estava totalmente diferente, né? Enfim, aquele velho discurso, né, geracional, no meu tempo que era bom, né, na minha juventude. Eu escuto pessoas assim, hoje na faixa de quase 70 anos, falando, né, tipo assim, a música naquele momento, porque era a música, a pessoa era adolescente, né, igual no caso minha própria mãe, que na época ali, o quê, 66, tinha 13 anos, né, então 66, 67, 14, né, enfim, naquele momento, e a gente sabe também toda a construção afetiva que gira em torno disso, né. Então, eu fiquei muito satisfeito de ouvir o Renato e seus Blue Caps neste contexto, porque realmente foi algo diferente do que eu já havia ouvido, né, deles. Porque o disco de 97 é um grande revival, né? Agora, esse 10 anos de Renato e seus Blue Caps, ele não é um disco de revival de 10 anos passados. São de novas composições com um novo caráter, né? Tem um frescor. Inclusive a capa eu achei muito engraçado, um negócio meio Romero Brito, assim, né? Que tá com a capa aí, cadê? É, tá vendo? Ó? O Johnny Romero Brito tirou as ideias dele. Tá aí, mas a colagem. Aí você fala assim, nossa, esse disco deve ser super psicodélico, né? E nem é assim, né? É um bom disco de música pop, de canções pop. E achei um sucesso. Gostei muito da diversidade dos arranjos, coisa que nos discos anteriores, até eu acho que foi coisas que coloquei, assim, não na diversidade dos timbres, né, enfim, dos arranjos não tinha muito, porque era aquele perfil mesmo de canção da Jovem Guarda, né, do Fazia e dos Beatles, tudo soava muito, muito com a estética bitomaníaca, né. Mas este não, já vê que tem uma identidade maior, que eu até falei, olha, massa, né? Uma sonoridade assim que eu vi que era uma coisa mais autônoma. Ficava, apesar de você sentir alguma outra referência ainda, né? De artistas da época, enfim, porque aqui também, provavelmente na área do rock, né? E do pop, sempre se espelhou em algum. A não ser mesmo os Mutantes, que tinham um trabalho totalmente assim independente, mas os outros artistas sempre foram se espelhando muito no que estava sendo feito lá fora, como acontece ainda hoje, né? E principalmente nessa área de pop rock, né? Rock, pop, enfim. Mas gostei muito, porque me pareceu muito mais autônomo, muito mais, né, assim, independente. Talvez por essa condição que você falou, né? Depois de tanto tempo gravando continuamente, tiveram uma pausa, aí falou assim, eita, vamos dar abertura para, né, para algo novo, mesmo porque também eles, como músico de estúdio, deviam sofrer muita pressão para fazer a música no formato X, e talvez até tinham diversas outras ideias ali para trabalhar, mas enfim, o processo da produção musical é cruel. Você não faz o que você quer, não. Você faz o que é a demanda de mercado, né? Enfim. E uma das coisas mais curiosas é que o próprio Renato Barros, né? Essas são questões até da própria biografia dele, né? Ele sempre foi um cara muito ligado, por exemplo, coisa que supostamente não tem nada a ver com a Jovem Guarda, mas que você sente influências disso nas composições dele, nos arranjos, é que ele sempre foi muito fã, tipo, que ele mais gostava de ouvir. Música standards americano, né? Aquela música americana, as canções, Frank Sinatra, né? Os grandes nomes do jazz, né? Das cantoras e cantores de jazz. Então, assim, foi sempre o que ele mais curtiu de ouvir, mais do que o próprio rock, né? E como ele. A bossa nova também, né? Ou seja, o que ele mais gostava não era necessariamente o que ele fazia. Ele tinha consciência disso, ele tinha uma banda de rock, ele era produtor de diversos artistas. Ele produziu muitos artistas de música popular, por exemplo, artistas do Nordeste. Ele foi produtor de álbuns de vários artistas. E uma das coisas mais curiosas que eu vi falando sobre essa coisa, né, da tradição da música do passado, né? E embora o Renato Blue Caps ele às vezes traga isso um pouco. Ele falou que logo quando começou a aparecer o nome da Anitta, ele começou a elogiar ela como artista e a música dela. Olha só, né? Ele falava, caramba, realmente essa mulher é um diferencial na música pop atual. Né? Essa mulher realmente vai bombar e coisa e tal. Então, assim, é um cara que realmente tinha essa mente, né? Embora
tem uma banda de rock, uma banda, inclusive, muito ligada à Jovem Guarda, mas por essa vivência, reflexão, como produtor e tal, sempre foi um cara que meio que ouviu de tudo, né? E meio que valorizou muita coisa, né? E nesse disco, uma das coisas mais, acho que notáveis desse disco, né, além da qualidade das composições dos arranjos, é uma supervalorização de composições originais. Esse eu acho que é o primeiro, e olhe lá se talvez não é o único, né? Eu não pesquisei isso, mas talvez seja o único disco do Renascença do Blue Cap sem versões, só de músicas originais. Né? Ele já abre com 2 músicas das melhores composições de Renato Barros, né? Que é Como há 10 anos atrás e Eu Te Amei Demais, né? Que são assim, músicas que misturam essa melancolia com a beleza bem transcendental, né? Uma coisa bem bonita mesmo. Tem alguns grupos de compositores que são mais comuns ao longo do disco, né, que é o Eli Ribeiro e Denis, né, que são responsáveis por 3 músicas, né, Essa Mágoa que Ficou, Eu Preciso Tanto de Você, né, que é uma bem emblemática, né, dessas bem profundas aí deles, e A Tudo Se Perdeu, né, que já é bem emblemática, mas é mais puxado para um rockão mesmo, bem imponente mesmo, tipo o rock cristão, assim, do Roberto Carlos da época, né, Jesus Cristo, né, essas músicas que é tipo assim, são músicas religiosas, mas com aquela pegada bem, bem roqueira, bem demoníaca junto, né? Rolando ali com a temática religiosa, bem Roberto Carlos, né? Outro grupo aqui, né? O Gil e Marcos Wagner, que também assina 2 músicas, né? Também, né? Não Consigo Parar de Chorar, né? Que é uma grande viagem sonora. Me Esqueça, que já é uma música com uma pegada country, né? É um disco bem variado, né? De referências. Tem um pouco, como o Daniel falou, tem um pouco daquela coisa mais pueril da Jovem Guarda, né? Então tem tipo a música Quero Conquistar Você, que traz um pouco mais aquela pegada Jovem Guarda, né? Acho que basicamente é isso, né? E no final, o que acontece? É um disco muito especial, mas no final acontece aquela coisa que acontece em muitos álbuns, né? As 3 últimas músicas ali são coisas assim bem descartáveis, né? E às vezes eram deixadas para o final, né? Realmente, aqui deu errado, mas as 8, 9 primeiras músicas são realmente muito, muito, muito interessantes. Com certeza, assim, um recorte do que há de melhor na obra do Renato Blue Caps como um todo, né? E só lembrando aqui a banda, né? Renato Barros, o Cid Chaves, né? Que estavam aí desde 64 na banda, né? E Cid Chaves, que está até hoje, né? O único membro original lá dos anos 60. Nessa época eles contavam no disco de 74 e nesse com outro vocalista também, que é o Ivan Newton, um grande vocalista, o baterista Gelson Moraes e o Scarambone nos teclados, né, que já estava um tempo na banda, e o Pedrinho no baixo também, que já estava algum tempo na banda, né? Então, um time de músicos que realmente fez aí, com certeza, uma das maiores obras-primas assim no Renascença Blue Caps, e como o Daniel pontuou, uma coisa bem anos 70. Não eram os caras dos anos 70 querendo repetir a fórmula da Jovem Guarda. É uma música realmente extremamente moderna ali para a época dos anos 70. E só pontuando, Daniel, toda a carreira discográfica do Renascença do Caps ela foi bem sucedida. Ela tinha uma legião de fãs, né? Sejam novos fãs, né, com ouvidos do agora, sejam fãs realmente retrô. E isso foi uma coisa interessante, porque eu me lembro que eu achava esquisito. Eu tocava em muita banda. Eu já toquei umas 2 ou 3 bandas com meu pai que tocava, que a gente tocava a música do Renascença Blue Caps, da Jovem Guarda, e eu chegava em umas músicas que eu falava assim, gente, isso não tem nada a ver com Jovem Guarda e tal, e os caras tocavam com garra, e era uma galera muito tradicional em relação ao Jovem Guarda. Então isso proporcionou até uma transformação no gosto do ouvinte, né? Então era tipo assim, eles chegavam nos anos 70 trazendo músicas extremamente soul, extremamente funkeadas, que não tinha nada a ver com a Jovem Guarda, mas os fãs deles da época do Jovem Guarda abraçavam essas músicas e adoravam, né? Então promoveu até uma transformação das pessoas mais tradicionais, né? Que é uma coisa que acontece com bandas muito estouradas, né? Acontece com Queen, né? Queen tem umas músicas extremamente bizarras e tal, mas as pessoas ouvem, tipo Bohemian Rhapsody é uma música extremamente bizarra em todos os sentidos, mas caiu no gosto do público, então acaba gerando até novos padrões, né, de algo que a pessoa vê como, mesmo os ouvintes tradicionais, né, veem como algo que faz parte, né, ou seja, chega a fazer parte do tradicionalismo. Beatles também é outra banda aí que começou dentro de uma fórmula, né, mas já com uma grande criatividade desde sempre, depois começou a fazer pirar total em questão às composições, arranjos, e isso acabou virando um standard,
né? Então, assim, por mais experimental que eles fossem nas composições, nos arranjos, virou um standard da música, né? E que todo mundo depois tenta imitar, e até os ouvintes mais conservadores consideram aquilo como algo comum, né? Então, eu acho que, claro, o Renato Blue Caps não, eles não saíram muito do formato canção, né? Não piraram muito, mas promoveram realmente uma expansão, né, de escuta mesmo para os ouvintes mais tradicionais dos anos 60 e da Jovem Guarda, né? É isso que eu tinha para falar desse daí, ô Daniel. Se isso não tiver mais Pronto. nada, a gente Então eu passa tenho para. só para arrematar com relação ao Renato e seus Blue Caps é falar que dos discos todos até agora que escutei deles, né, e eu escutei dentro do processo de música marginal, esse foi o meu preferido. Né, então, assim, recomendadíssimo. Uai, Renan, você está tomando a água constantemente ou deu aquela travada de leve? Eu acho que foi só que deu um entravamento aí. Eu acho que daqui a pouco retorna. Mas é isso, pessoal. Né? Recomendo aí imensamente o Renato e seus Blue Caps, né? 10 anos de Renato e seus Blue Caps. Realmente foi um disco, uma audição maravilhosa. Para quem a gente puder. Conexão aqui. Voltamos, Ah, voltamos? voltou. Voltamos, Opa, voltamos. Estamos voltou. no ar. Tá vendo? Tá vendo? Você não podia falar que esse era o seu preferido, não. Foi cortado Tá na hora. vendo? Até travou na hora, tá vendo? É. Vou não, Então esse é seu vou não. preferido e o de 96 é o segundo, né? É o segundo. E os outros estão tudo na Porque, mesma. né, os outros, assim, legal, mas em termos assim de elencar, este pela qualidade geral das músicas e o de 96 pela qualidade da produção mesmo, né, assim. Mas você vê que as músicas são as músicas do passado revisitadas, né? Mas assim, mais bem gravadas. 96. Agora este não, de como você falou, as composições serem inéditas fazem de que realmente você vê o processo criativo musical dos artistas. Porque quando você só faz versão de música dos outros, música você não fez nenhuma, né? Porque a música já estava pronta, só fez um Ctrl-C, Ctrl-V ali e botou uma música, né, uma letra mequetrefe em português, né? Mas assim, versão não mostra a qualidade de compositor, não mostra as melhores qualidades de um artista, né? Você pega, tipo, tá copiando descaradamente a música da outra pessoa. Então, musicalmente, você não criou nada. Já estava tudo pronto, você só, sei lá, fez uma letra ali, colar, colou, e olha que muitas vezes a letra passa longe de ter uma boa qualidade, viu? Inversão. Então, esse realmente é meu disco preferido. 10 anos de Renato e seus Blue Caps. E agora, Guilherme Arantes, Fique à vontade. de Guilherme Arantes, né, com o nome, o artista Guilherme Arantes, o disco Guilherme Arantes, é o disco de estreia, 1976, que tem ali um clássico, Meu Mundo e Nada Mais, uma das músicas, enfim, mais emblemáticas e uma das minhas preferidas, Guilherme Arantes, um compositor, um cantor, né, enfim, um artista que gosto muito, embora ele seja um artista, assim, daqueles bem musicais mesmo, né, nunca ouvi Guilherme Arantes, enfim, envolvido em qualquer outra coisa que não seja com música, né? Você não vê ele falando de... Se vê, se tá falando hoje, mas é uma coisa que ele não fica muito engajado, é porque perguntam a ele, né? Se ele fala de política, ou se ele se envolve em política, né? Se ele tá em comício do povo, sei lá, nem sei quais são as vertentes, né? Porque, assim, ele não sai falando, só se alguém chega e pergunta, né? E mesmo assim, nos últimos anos, tenho visto assim, entrevista que ele vai dar, às vezes vai lá no Altas Horas, às vezes vai lá no programa do Ronivon, mas não, né, assim, não passa disso, né? Não fica com essa preocupação de uma superexposição, embora, como você falou, nunca preocupou, né? Embora, como você falou, está em atividade desde aí do início da década de 70 até então, né? Nunca parou, mas você vê preocupado em fazer a música dele, né? Enfim, num dado momento talvez estivesse preocupado em fazer hits, mas você vê que, enfim, teve muita música em novela, música em festival, mas que tudo que fez, que foi ligado assim a uma hiperexposição, né? Enfim, ou
que caiu num gosto popular de forma radiofônica, tudo muito bem cuidado, tudo muito bem distinto, sem preocupar em repetir uma fórmula, né, de canção para que, enfim, enquadrasse como tema de novela, né? Ou, não sei, porque muitos desses temas de novela, inclusive, eram músicas de encomenda, né? Ei, tem um personagem assim, faça uma música assim, assado. No caso, não me parece que seja a condição das músicas do Guilherme Arantes, né? Porque eu falei de músicas de novela, mas nem tantas assim tem. Acredito que essa Meu Mundo e Nada Mais, ela entrou numa novela, mas naquela época, né, na década de 70, ainda não era tão forte essa questão de música de novela como se tornou na década de Nos anos 80, 80, 90, né? né? Nos anos Nos anos 80 foi 80 muito mais. que vingou bastante, que ele começou a ir com muito mais força, né, nessa vertente, né? Nessa vertente. Então tem um clássico ali que é Meu Mundo e Nada Mais, né? Linda. Quando fui ferido, vi tudo mudar das verdades que eu sabia, né? E não estou bem certo se ainda vou seguir sem um travo de amargura, né? Como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia. Estou pegando o verso de um trecho do outro, né? A sequência não é essa, não. Mas é lindo, né? Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, sonhando, né? Daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Olha, tá vendo? De cor. É profundo, é meio triste, solitário, mas é redentor, né? É Inclusive, as redentor. letras desse disco, né, eu pensei em pelo menos umas quatro aqui, que elas trazem essa questão de uma reflexão, e assim, é uma coisa que às vezes na música pop não existe muito, né? Na música pop, quando é dor de cotovelo, é meio que se zoando, é meio que tirando onda, é aquela coisa que o pessoal fala música de corno, não é mesmo? Então é meio que uma zoeira mesmo daquilo, né? Então, geralmente não se tem numa música pop mesmo uma reflexão mais profunda, né? Coisas existenciais do ser, e esse disco traz isso bastante, né? Ele tem músicas mais para fora, né, mais pueris e tal, mas quando ele traz para essa reflexão assim do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, né, já é um negócio mais profundo. Lembrando que todas as composições desse disco são do Guilherme Arantes, letra e música, né? Então ele consegue ter um controle ali muito interessante de todo o processo composicional, de produção, né? E muito linda aí essa letra, né, desse grande hit aí, Meu Mundo Nada Mais. Que é. Não, acredito que seja a música carro-chefe do disco, né? Porque das outras, eu não lembro de nenhuma. Tá, tipo assim, nas grandes coletâneas, né? Do Guilherme Arantes. Outro dia eu botei aí uma sequência dele numa plataforma digital que era tipo 40 sucessos. E te falar, viu, Renan? Dos 40 sucessos ali, eu conhecia uns 30. E você vê que desse disco, você vê como é que a produção dele é extensa, né? Porque desse disco mesmo, o primeiro de 76, só tem uma música, né? Que foi hit, assim. Então acredito que o Meu Mundo e Nada Mais foi a música que estourou do disco, né? Que foi o carro-chefe, né? Mas todo o disco muito interessante, né? Você vê, conhecendo a carreira dele, aí eu consegui perceber que, tipo assim, olha, realmente esse é um disco de entrada, porque no Moto Perpétuo ali tinha uma outra questão de interpretação vocal, ou quase nenhuma, né? Tinha um caráter mais instrumental o disco também, e vejo que, tipo, algumas performances vocais dele não estavam tão maduras quanto se tornaram depois, o que é facilmente compreensível, né? Já que era o disco dele de estreia, né? Como cantor, como você falou, né? O frontman, né? A pessoa que dá a cara a tapa ali, né? Para mostrar sua cara e sua voz, e que tem algumas questões assim de amadurecimento vocal mesmo, né? Que se tornou muito mais consistente nas, enfim, nas produções posteriores, né? Que eu conheço não
especificamente por disco, mas conheço por época, né? O que foi ali do final da década de 70, o que foi do começo da década de 80, o que já era mais 84 ali, realmente uma performance vocal muito boa ali até a década de 90, e hoje, enfim, né, como muitos dos artistas aí, a voz envelhece, se a pessoa não cuidar muito bem, né, dá uma decaída grande, o que foi o caso dele também, né, nos tempos atuais. Se você for escutar o Guilherme Arantes hoje, é muito defasado do que foi a performance vocal dele, enfim, final da década de 70 aí para 80. Mas nesse primeiro disco, além da Meu Mundo e Nada Mais, que realmente a performance é muito boa, tem umas outras assim que, em termos de performance vocal, eu falei, eita, poderia ter feito melhor, sabe? Mas sim, foi o que fez e foi ótimo, enfim, foi o pontapé, né, inicial para a carreira dele, uma carreira aí de muito sucesso, né, de muitos sucessos, né, e como você falou, em atividade até hoje, cara ser artista no Brasil, numa condição como a dele, né, que não se dobrou a fazer só para contentar o gosto fácil, né? Ou seja, ele fez a história dele e dá continuidade. Eu lembro de um disco maravilhoso eu falei de um disco que eu não tinha escutado um disco inteiro, mas eu escutei um disco, mas que era de coletâneas, que foi quando ele lançou 76, então deve ter sido em 97 esse disco, chamava Maioridade, que era 21 anos de carreira. Então acredito que deve ter sido em 97 por conta do disco de 76, né? E que era ele, é como se fosse um acústico, né? Mas assim, tudo, enfim, acústico plugado, né? Porque a gente sabe que essa história de unplugged, na verdade, você deixa de fazer sei lá, com pedais de efeito, né? Com aquela estrutura toda, né? Mais eletrificada, mas todos os instrumentos ali estão plugados, né? Não tem porque fica parecendo como era o nome da MTV, né? Unplugged, como se tivesse desplugado, mas na verdade não, tudo fake, tudo plugado, né? O pessoal cantando com microfone e tudo mais. Então, esse disco dele, o Maioridade, de 97, é, ele tocando, era um ao vivo em estúdio, né? Tipo assim, era ao vivo, dentro de uma sala de estúdio, botou um monte de enfim, de fãs ali, devia ter um fã-clube, sei lá, a família dele que ele chamou para botar lá, porque aí, eita, o pessoal, você escuta as palmas reais do pessoal, né, e tem fotos e tal, então tinha um grupo ali de umas 10 pessoas assistindo a gravação do disco no estúdio, né, o pessoal chama ao vivo em estúdio, né, isso com plateia, né? Esse com plateia também. E um disco maravilhoso, né? Na qual ainda a performance vocal dele estava muito legal, mas de coletâneas, né? E ele tocando não teclado, mas piano em todas. Então tinha um caráter mais acústico, porque, enfim, era um contrabaixo acústico, violão, e ele fazendo as composições dele, que algumas aparecem com timbre de piano, mas ele é um dos expoentes aqui no Brasil, né? Dos artistas que são cantautores, ou seja, que cantam, interpretam suas próprias músicas e as acompanha, né? Ou seja, é o seu próprio instrumentista, é um camarada que consegue sozinho dar conta do recado. Ele canta a música dele e ele toca e se acompanha, né? Então é chamado cantautor ou cantautora, né? Sou uma mulher. E ele, dos cantautores, é o dos maiores expoentes do teclado aqui do Brasil, né? Dos cantautores tecladistas. Temos outros aqui também, né? Como a gente já falou uns programas atrás, do Flávio Venturini, né? Que também é um outro cantautor. Só que em termos assim enfim, de acesso popular, o Guilherme Arantes tem, inclusive, até mais do que o Flávio Venturini, né? Embora muito lindo tudo que o Flávio Venturini faz, mas enfim, se você for ver no 40 sucessos do Flávio Venturini, talvez você não encontre, né? Assim, que teve um impacto realmente popular, que tocou em novela, ele tem música em novela também e tudo mais, mas o Guilherme Arantes acaba tendo, enfim, a questão não era nem, sei lá, para que eu entrei nessa situação de querer comparar um com o outro. São artistas maravilhosos que eu adoro, mas falar, tipo assim, que realmente, como a gente está falando hoje do Guilherme Arantes, ele tem qualidades magníficas, mas que nesse primeiro disco mostra ainda que, tipo, olha, era o início da caminhada, né? E coisas magníficas que ele fez
posteriormente, está em atividade até hoje. Então, adorei escutar esse disco por inteiro, só tinha escutado uma faixa dele, né, especificamente, que era O Meu Mundo e Nada Mais, mas gostei muito da sequência das músicas, né, como não consegui fazer uma audição mais ampla, ou seja, escutar o disco 5 vezes, né, escutei ele uma vez e a minha primeira impressão foi muito agradável. E eu só saliento aqui, ó, algumas das minhas preferidas, né? Águas Passadas, também outra com uma letra maravilhosa, uma composição maravilhosa. Meu Mundo e Nada Mais, obviamente. Meu Mundo e Nada Mais é logo seguido de Nave Errante, que também para mim é uma das grandes composições dele, né? Nessa questão já trazendo para essa coisa mais estelar, né? Enquanto Meu Mundo e Nada Mais é a pessoa querendo ir para o quarto para ficar sozinha em seu mundo criado, Nave Errante não, é a pessoa querer ir para a estratosfera em uma nave para se perder no universo. Mas no final das contas é a mesma coisa, né? Ela quer ficar sozinha com ela mesma em algum lugar, né? Nave Errante também é uma muito bonita. E lá mais para o final do disco, né? Cuide-se bem e antes da chuva chegar, né? Então, assim, são composições extremamente inspiradas dele, né? Desse registro. E é um registro que é muito bem posicionado, né? As composições mais introspectivas e as mais felizes, né? Eu tenho aqui uma queda muito maior pelas mais introspectivas dele, né? Acho que as felizes são as que deixam mais a desejar, mas é um álbum muito equilibrado nessa questão, né? Então é isso, Daniel. Eu acho que muito feliz com a conversa de hoje, né? Desses dois discos maravilhosos, de artistas maravilhosos, né? E é isso. Quais são suas considerações aí finais? Ué, considerações finais escutem, né, esses discos, escutem tudo que vocês quiserem, né, mas é isso, busquem escutar de forma ativa, é sempre a nosso objetivo aqui com Música Marginal né, estimular no que nos for possível, ou no mínimo, né, estimularmos a nós próprios, né, no caso, a minha alegria de estar aqui constantemente no Música Marginal e estar com vocês é toda essa aplicação, né, que o Música Marginal me conduz de eu escutar coisas que, tipo, se eu não estivesse aqui neste contexto, eu estaria direcionado a escutar, né? Então, assim, é muito interessante, porque tem coisa, como vocês já viram em programas passados, que eu odeio, falei, eu não gosto disso, e outras coisas que me surpreendem muitíssimo, né? Como hoje, por exemplo, foi o do Renato e seus Blue Caps. Eu falei, eita, vai ser mais um disco de EAE. Quando eu escuto, eu falei, eita, que interessante, não é, né? Então, assim, depois a gente vê tanta massificação, tanta pasteurização no campo musical, né? Principalmente quem já está estudando música aí há muito tempo, você começa a enxergar os padrões, sabe? No primeiro 2 segundos de música, tipo como era Qual é a Música lá do Silvio Santos, né? Maestro Zezinho, 2 notas. Você já sacou tudo. Então, quando acontece de algo que tem um caráter extremamente popular lhe surpreender, e falo isso não só de músicas, enfim, que eu desconheça de outras épocas, mas muita coisa que tem sido produzida recentemente. É um frescor muito grande, é uma alegria muito grande. Você fala, olha, tem algumas questões que eu consigo perceber aqui, alguns padrões, mas estão fazendo com uma combinação diferente, com uma proposição diferente, né? Então, assim, é uma alegria da gente ver que é possível desconstruir esse discurso de que a música boa era feita lá atrás, que hoje não se faz música boa. Mas tem muita música boa, muita coisa boa sendo feita, só que não é divulgada. Né? Então, assim, um dos objetivos aqui, inclusive, né, do Música Marginal é poder fazer essa divulgação no momento agora de músicas de outros períodos, até de coisas mais recentes, né? E poder conversar, ter a alegria de conversar sobre isso, enfim, e se for um bom aconselhamento, recomendar para que vocês, né, escutem aí esses discos que estão sendo propostos, escutem o que vocês quiserem, né? Escutem livremente, sejam felizes escutando música, porque realmente é uma dádiva, né, poder ter essa correlação com a música. Bom demais. E falando em música nova, nos dois próximos programas falaremos sobre música mais recente, música nova, né? É isso, só felicidade. Sim. Então. Só alegria, tô aqui já recebendo visita. Vem cá pra você ver a visita que chegou aqui. Conhece? Opa! Estamos ao vivo no YouTube, viu?
Alexandre Nader! Coisa boa demais. Maravilha, em casa. Com a gente. Não, já vai botar ele, ele já tá correndo ali, mas na próxima você vem pro papo, viu, Alexandre? Ai, maravilha, meus queridos. Gratidão imensa, Cláudio Palheta, que está aí conosco, para sextar agora, né, Palheta? Grande abraço, Renan, grande abraço, pessoal. Sextou, Palheta! Uhul!